Olá, meu nome é Dorothy e quero te contar a história do meu primeiro amor. Mas não pense que vai ser um melodrama choroso típico. Não, o que aconteceu comigo foi mais como um thriller psicológico. Eu não esperava que nada disso acontecesse. Já está interessado em saber o que aconteceu? Então se inscreva no canal e escute a minha história. Não muito tempo atrás, meus pais tiveram que se mudar para uma pequena cidade em um estado do sul do país. Era uma cidade normal e eu tive que ir para uma escola como qualquer outra. Para ser honesta, eu estava um pouco preocupada em fazer parte de uma nova turma e me questionava se encontraria algum amigo por lá. Mas, logo no primeiro dia, percebi que eu me preocupei por nada. As pessoas da minha nova escola eram muito amigáveis. Além disso, rapidamente, fiz uma amiga chamada Ashley, que me deu um tour pela escola e me apresentou aos seus amigos. Não é de se admirar que, no final do dia, já éramos basicamente melhores amigas. Meu primeiro dia de aula estava quase acabando e eu estava prestes a ir para casa, quando, de repente, vi um cara no corredor. Ele chamou minha atenção imediatamente e eu não conseguia desviar meus olhos dele. Ele era extremamente bonito e havia algo nele que fez meu coração bater mais rápido. Eu me perguntei por que não o havia notado na escola antes disso. A Ashley me viu olhando para ele e disse alegremente: "Ah, você também caiu no feitiço dele? Esse é Ronald, o cara mais legal da nossa escola." Eu não conseguia parar de olhar para aquele cara. Ele parecia perfeito para mim. Pensei nele durante todo o caminho para casa. Eu estava tão perdida em pensamentos que até perdi o ponto. Passei a noite inteira esperando pelo dia seguinte para voltar a vê-lo na escola. Como você deve ter adivinhado, eu me apaixonei pelo Ronald. Eu ia para a escola todos os dias apenas para vê-lo durante os intervalos. Depois de um tempo, isso começou a não ser mais suficiente para mim, e eu estava determinada a tê-lo como meu namorado. Quando a Ashley ouviu sobre os meus planos, ela riu alegremente. "Não vai funcionar. Em primeiro lugar, ele é muito descolado e tem sua própria panelinha. E em segundo lugar, ele já tem namorada. O nome dela é Melissa." A Ashley estava certa. Não seria fácil, mas eu ainda tinha que tentar, porque tudo o que eu queria era estar com Ronald. Ele sempre vinha para a escola de motocicleta. Então, um dia, eu o esperei no estacionamento da escola depois da aula. Poucos minutos depois, ele saiu e foi indo em direção à sua moto. Eu esbarrei nele como se fosse um acidente e deixei cair todos os meus livros e cadernos no chão. "Ah, desculpe, eu não vi você." Eu esperava que ele me ajudasse a pegar as minhas coisas, mas o Ronald apenas lançou um olhar rápido para mim, montou em sua moto e foi embora. O que foi isso? Eu não esperava que ele reagisse assim. Bem, parecia que era hora de intensificar meu jogo. O Ronald claramente valorizava sua moto mais do que qualquer coisa. E achei que poderia usar isso a meu favor. Passei uma noite inteira na internet, lendo tudo o que pude encontrar sobre motocicletas. Fiz algumas anotações e até fiz alguns desenhos. Pela manhã, eu poderia facilmente continuar uma conversa sobre motos. No dia seguinte, esperei até que as aulas acabassem e procurei pelo Ronald no estacionamento de novo. Quando ele apareceu, fingi estar olhando atentamente para sua moto. E quando ele se aproximou, eu disse meio indiferente: "Bela moto, mas os amortecedores parecem ser de um modelo diferente." O Ronald pareceu surpreso e começou a me contar como ele construiu sua própria moto. Eu finalmente encontrei seu ponto fraco. Começamos a conversar sobre motos e ele até sorriu para mim. Eu estava tão feliz. Estávamos falando em nos encontrar novamente algum dia, quando de repente, sua namorada, Melissa, apareceu ao lado dele. Ela imediatamente subiu na moto e disse: "Ron, estamos com pressa, vamos logo." Ele sorriu para mim, subiu na moto e eles foram embora. Não tive chance de dizer nada. Eu senti que realmente tinha me apaixonado por ele. Sua voz, sua risada e a maneira como ele olhou para mim. Eu gostava dele, simples assim. E parecia que ele gostava de mim também. Então, decidi lutar pela minha felicidade. Era hora de tomar medidas desesperadas. Comecei a colocar bilhetes de amor de um admirador secreto no armário da Melissa. Também espalhei um boato pela escola de que ela estava secretamente namorando outra pessoa. Não precisei esperar muito. Poucos dias depois, o Ronald fez uma cena e tanto. Ele gritou com a Melissa, acusando-a de tê-lo traído, mas ela só conseguiu responder que não tinha feito nada. E essa foi a minha deixa.
Enquanto eles ainda estavam discutindo, fui até a Melissa e entreguei a ela o bilhete que eu tinha acabado de escrever. Isso é pra você, Melissa. Um cara acabou de me dar perto da entrada da escola. Eu disse inocentemente. O Ronald pegou o bilhete das minhas mãos e o leu. Eu sabia! Ele gritou. Chega! Estou terminando com você! Não quero te ver de novo! Ele se virou e foi embora. Uau! Eu finalmente consegui! Alcancei-o no estacionamento e pedi desculpas, tentando parecer o mais sincera possível. Ele precisava de alguém para apoiá-lo. E eu estava no lugar certo, na hora certa. Ele me disse o quanto odiava traições. Eu disse que entendia completamente o que ele estava dizendo. Conversamos por cerca de meia hora e sugeri que nos encontrássemos fora da escola algum dia. Felizmente, ele concordou. Foi fácil depois disso. Quando nos encontramos pela primeira vez, simplesmente fomos a um café. Na segunda vez, ao cinema. Na terceira, ele me deu uma carona em sua motocicleta. E depois da quarta vez, o Ronald havia completamente esquecido a Melissa e estava me contando alegremente sobre como mexia em sua moto na garagem. Resumindo a história, logo, ele se tornou meu namorado. Eu consegui o que queria e estava nas nuvens. Naturalmente, todos na escola perceberam isso imediatamente. E a Ashley começou a me perguntar, surpresa, como eu tinha feito isso. Fiquei tão orgulhosa de mim mesma que contei tudo a ela. Achei que a Ashley ficaria impressionada, mas de repente, ela parou de sorrir e disse pensativa, Dorothy, mas isso é tão desonesto. Eu disse a ela que todos tinham que lutar por sua felicidade, mesmo que isso significasse não jogar limpo. Eu estava errada? Você acha que a ex-namorada do Ronald desistiu depois disso? Quem me dera! A Melissa tentou reconquistá-lo a todo custo. Um dia, ela veio até nós no estacionamento da escola e tentou convencê-lo a voltar para ela. Ela disse que não o traiu e que tinha sido apenas uma piada idiota de alguém. Eu já sabia que ela viria com esse papo. Eu percebi há muito tempo que a Melissa era muito bonita, mas também muito estúpida. Então, eu não tive problemas em convencer o Ronald de que ela estava mentindo e de que não era confiável. Claro, ele me ouviu e fomos embora, deixando-a sozinha no estacionamento. Algumas semanas depois, descobri que a Melissa não queria mais estudar na mesma escola que nós e havia se mudado para outra escola sem contar a ninguém. Foi uma vitória total. O Ronald e eu passamos muito tempo juntos. No começo, eu estava completamente iludida por ele. Então, me acostumei com ele e adorava ser namorada do cara mais legal da escola. Mas então, algo mudou. Depois de um tempo, ele começou a me irritar terrivelmente. A questão era, ele não falava de nada além de sua motocicleta. Ele não se interessava por mais nada. Não assistia nem lia nada novo. E depois que ele me disse com toda a seriedade que a Terra era plana, eu percebi que cometi um erro terrível. O Ronald era um idiota completo. Por que eu não vi isso antes? A Melissa e ele eram perfeitos um para o outro. Mas era tarde demais. Ele estava perdidamente apaixonado por mim. Só então percebi a situação em que me meti. Comecei a me esconder do Ronald, porque não aguentava mais ouvir suas bobagens estúpidas. Mas quanto mais eu o ignorava, mais ele me incomodava. Ele esperava por mim ao lado da sala de aula para passarmos os intervalos juntos, ou no estacionamento depois das aulas. Ele até me esperava fora da minha casa de manhã cedo. Ficou insuportável, mas eu não podia dizer a ele que não queria vê-lo novamente. Certo dia, eu estava me escondendo do Ronald no banheiro da escola, quando minha amiga Ashley me encontrou. Ela me perguntou o que eu estava fazendo, e eu tive que dizer a ela que havia cometido um erro e que agora estava sofrendo com a atenção daquele idiota. Eu precisava de alguém para me apoiar e pedi à minha amiga para me ajudar. Mas Ashley, de repente, ficou com raiva e disse ameaçadoramente: Você arruinou o relacionamento dele com a Melissa e agora quer terminar com ele? Isso é tão baixo. Eu não esperava isso de você. Ela foi embora e eu fiquei escondida. O que eu deveria fazer agora? Eu já estava perdendo amigos por causa do Ronald. Eu não podia ficar com ele porque ele estava me irritando demais. Mas eu simplesmente não conseguia dizer isso a ele diretamente. Então, pulei um plano brilhante. Comecei secretamente a namorar com o Nathan, um cara de outra turma que gostava de mim. Não foi difícil conseguir isso. Eu sorri para ele algumas vezes e o deixei me convidar para sair. Em poucos dias, o Nathan tinha certeza de que eu era sua namorada.
Mas não era disso que eu precisava. Eu estava esperando que o Ronald descobrisse. Os boatos se espalharam rapidamente na escola. E, um dia, é claro, chegaram ao meu namorado. Ele teve um ataque no corredor e me acusou de tê-lo traído. Ele disse muitas coisas desagradáveis sobre mim. Mas era isso mesmo que eu estava esperando. Ah, é? Então terminamos. Eu nunca mais quero te ver, eu disse com uma voz de mágoa. O Ronald me lançou um olhar cheio de ódio e saiu. Naquele momento, até fiquei com um pouco de medo. Será que eu tinha exagerado? Mas o trabalho estava feito. Naquela mesma noite, larguei o Nathan também, dizendo que ele havia cumprido seu papel e que eu não precisava mais dele. Eu finalmente estava livre. Ninguém mais me incomodaria com seu amor estúpido. Depois do fim de semana, fui para a escola de bom humor. Mas então, comecei a notar algo estranho. Todos se viraram assim que me viram. E quando entrei na sala de aula, nenhum dos meus colegas me cumprimentou. Eles nem pareciam me notar. O que estava acontecendo? Eu queria falar com a Ashley, mas ela propositalmente me deu as costas. Isso estava indo longe demais. Eu a agarrei e exigi saber por que ela estava agindo assim. Você não percebeu? Ninguém quer mais falar com você, ela disse. Você tem sido tão horrível e toda a escola sabe disso. Acontece que, depois da nossa briga, o Ronald não apareceu na escola e não atendia ao telefone. Ninguém sabia onde ele estava ou se estava bem. Fiquei com medo. Só então percebi que havia feito algo errado. Mas é realmente minha culpa eu ter me desapaixonado por um cara depois de conhecê-lo melhor? O que devo fazer? Por favor, escreva nos comentários abaixo. Afinal, parece que não sou mais bem-vinda na escola.